Seja bem-vindo ao Excel Turbo, o mini curso gratuito de Excel básico. Eu sou o Paulo Ferreira, eu serei o professor de vocês durante esse curso e já peço para vocês, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu posto conteúdo diariamente. No Excel Turbo, você vai dar os seus primeiros passos com o Excel e vai vencer esse medo, esse mito que as pessoas criaram de que o Excel é uma ferramenta extremamente difícil. O Excel é utilizado em várias empresas de diversos setores diferentes. Então, saber Excel aumenta a sua possibilidade de conseguir um emprego. As empresas cobram o Excel como requisito por causa da sua versatilidade, a sua capacidade de processamento de dados. Por isso que quem sabe Excel sempre se destaca dos seus concorrentes durante a disputa por uma vaga de emprego. E aproveitando a oportunidade, eu quero te apresentar o meu curso completo, que é o Excel do básico ao avançado em 4 semanas. Esse curso é composto por mais de 100 aulas e nele você recebe um planner para você acompanhar todas as aulas de acordo com o cronograma, a fim de que você termine o curso em 4 semanas. Então, em 4 semanas, isso é um mês, você vai do básico ao avançado em Excel. Você também tem acesso a módulos de exercícios para você praticar o seu Excel em cenários reais, desenvolvendo soluções com Excel, e também recebe um certificado de conclusão. E se você tiver alguma dúvida durante o curso, você vai ter o meu WhatsApp. Para você me perguntar, você vai poder me mandar mensagem. Você vai poder pegar o seu celular, filmar a tela do computador e dizer: professor, minha função não está funcionando e eu não sei por quê. E eu vou te ajudar. E eu vou deixar o link do curso completo aqui na descrição do vídeo, então corre lá, dá uma olhada, se inscreve e bora para a aula! Vamos dar início à nossa primeira aula. E o foco dessa aula é quebrar o mito de que Excel é um bicho de 7 cabeças. A maior barreira que se tem em relação ao Excel é as pessoas acharem que Excel é coisa de outro mundo. Tanto que quando você tenta ensinar Excel para alguém que não sabe nada de Excel, a primeira ideia que ela tem é que, olha, tu tá falando que é simples porque tu já sabe. Quando na verdade é simples. A lógica por trás do Excel, o funcionamento do Excel, requer dedicação sim, mas não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintaram, não é esse monstro. Se você não sabe nada de Excel, quando você abre o programa e se depara com essa tela, a primeira sensação que se tem é de pânico. Por quê? Porque não se sabe o que é para fazer, não se sabe aonde se deve clicar. É como se colocasse você diante de um painel de um avião. De início, eu quero te explicar essa tela. Todas as vezes que você abrir o Excel ou uma planilha já existente, você vai cair nesta tela. E o que essa tela significa? Aqui nós vamos ver como funciona a estrutura de layout do Excel. Nós temos aqui os menus, nós temos aqui as barras e nós temos aqui as células, o local onde nós fazemos a nossa planilha. Vamos de cima para baixo. Aqui nós temos o menu. O que significa? Eu estou no menu página inicial. E como que eu sei que eu estou nesse menu? Porque existe uma barra verde embaixo do nome página inicial. Significa que todas estas opções são referentes à página inicial. Se eu clico em inserir, perceba que agora eu tenho uma barra verde embaixo do nome inserir e todas essas funções são do menu inserir. Entenderam? Quando eu clico, ele me mostra todas as opções de menu referentes ao título do menu que eu cliquei. Então, se eu clico em layout da página, todas as opções que eu vou ter são referentes ao layout da página. E eu sei que eu estou dentro do menu de layout porque o meu menu selecionado é ele. Perceba que eu tenho a linha verde abaixo do nome. Então, se nós estivermos aqui criando alguma planilha ou algum arquivo e você não encontrar as opções de menu que eu estou utilizando, observe bem se você realmente está no menu certo. Fique bem atento a isso, a fim de que você não se perca durante alguma explicação. Então, recapitulando, aqui nós temos os menus e todas as vezes que você clica no menu, aparecem todas as opções referentes a este menu. Abaixo do menu, nós temos a caixa de nome e nós temos a barra de fórmulas. E mais na frente eu vou mostrar para vocês de forma mais específica para que servem essas duas funções. E algo interessante do Excel é porque ele entende que às vezes a gente esquece o nome das coisas. O Excel ele é legal com a gente.
Ele sabe que a nossa memória não é... Nós não somos um computador para a gente gravar tudo 100%. Então, todas as vezes que você põe o ponteiro do seu mouse, ó, perceba, em cima de alguma opção, ele te diz o nome dessa opção. Aqui no caso, nós temos a caixa de nome. Se eu ponho aqui na barra de fórmula, ele me diz barra de fórmulas. Assim mesmo com as opções de menu. Se eu ponho o ponteiro do meu mouse em cima de qualquer opção do menu, ele me dá aumentar tamanho da fonte. E além do nome do item, ele me dá um breve texto abaixo dizendo o que aquela opção faz, que no caso é tornar o texto um pouco maior. Então vamos em outra opção, quebrar texto automaticamente. Ele me dá o nome da opção e me dá a descrição da opção. Quebrar texto extra longo em várias linhas para poder vê-lo integralmente. Esta é a função da opção. Então o Excel apresenta para a gente o nome de cada opção quando você põe o ponteiro do seu mouse em cima. Então, nós temos menus, nós temos caixa de nome, nós temos barra de fórmulas. E aqui é onde nós construímos as nossas planilhas. E é aqui onde mora o terror de muitas pessoas. Elas abrem o Excel e veem apenas um monte de quadrinhos, um monte de quadradinhos. E elas se perguntam, o que eu vou fazer aqui? E agora, o que eu faço? Então, vamos desmistificar isso. Primeiro, nunca chame isso de quadrinho. O nome disso é célula. E o que são células? A célula é o encontro de uma linha com uma coluna. E já vocês vão entender. Aqui nós temos colunas. As colunas, elas ficam na vertical. Elas são representadas por letras. Então, A, B, C, D, tudo isso são colunas. Coluna F, coluna H, coluna J. As linhas, elas ficam na horizontal e elas são representadas por números. Aqui nós temos a linha 17, a linha 19, a linha 25. Coluna H, linha 9. E a célula, ela é o encontro da linha com a coluna. A célula é o local onde a linha se encontra com a coluna. Isto é, quando eu seleciono aqui, perceba que eu tenho aqui a minha borda verde mais forte, mais grossa. Significa que eu estou selecionando esta célula. Basta eu clicar em cima dela. Se eu quiser selecionar várias, eu clico e arrasto. E aí eu selecionei várias. Mas vamos lá. Selecionei essa célula. Que célula é essa? Essa célula, ela é a I8. Por quê? Porque ela está na coluna I e ela está na linha 8. Então, fica fácil de eu encontrar essa célula. Aqui é a célula R15, porque eu estou na coluna R e na linha 15. Aqui é a célula K13, porque eu estou na coluna K e na linha 13. Ao dar os nomes para as células, primeiro é a coluna e depois é o número da linha. E perceba como é fácil eu encontrar as células agora. Digamos que eu queira inserir um conteúdo na célula H2. Então, eu venho coluna H e aqui na linha 2. Então, H2, coluna H, linha 2. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer um teste? Que célula é essa? Essa é a célula E5. Coluna E, linha 5. Que célula é essa? Célula C10. Coluna C, linha 10. Viram como é fácil identificar as células? E lembram que anteriormente nós tínhamos aqui a caixa de nome? Essa caixa é justamente para você identificar o nome da sua célula. Perceba que quando eu clico, ele já me diz aqui qual é a célula. E 10, para eu não ter que ficar vendo coluna, linha, basta eu olhar na caixa de nome, que ele me diz a célula que está selecionada. E agora vamos entender como funciona a dinâmica de inserir informações em uma célula. Quando eu seleciono a célula, eu posso simplesmente digitar. Então eu venho Paulo. Terminei a digitação, pressiono Enter. E agora eu consegui inserir um texto dentro da minha célula.
eu deixo essa atividade para você fazer agora. Vem na célula B2 e digite o seu nome. Clica 2 vezes dentro e digita. Porém, a maneira mais rápida e prática é: seleciona a célula e já inicia a digitação. Finalizou, você pode pressionar a seta para baixo, você pode pressionar a seta para o lado, mas pressiona Enter por padrão. Fica mais fácil na digitação. O Enter está perto das teclas de digitação, fica mais prático para você. Então, digita o seu nome, pressiona Enter na célula B2. Ok, mas eu digitei todo o meu nome com letras minúsculas. Eu quero colocar a primeira letra maiúscula. Como que eu faço? Se você simplesmente digitar de novo, quando você for digitar, o texto que você inserir vai substituir o texto que estava nas células. Exemplo, nós temos aqui Paulo. Se eu digitar Ferreira, pressionar Enter, perceba que eu não precisei ir e apagar o conteúdo da célula. Eu apenas digitei. E quando eu digito de novo e pressiono Enter, o Excel entende o seguinte: ele quer pegar esse nome novo que ele digitou e colocar no lugar do nome velho. No nosso caso, eu não quero substituir. Eu quero somente editar. Eu quero colocar a primeira letra maiúscula. Então, o que eu faço? Eu clico 2 vezes dentro da célula. Cliquei e agora nós temos um cursor, que é esse tracinho piscando dentro da célula. Eu clico entre o P e o A, apago, assim como eu apago no Word, assim como você apaga quando está digitando em qualquer lugar. Pressiono a letra maiúscula e Enter novamente. Acabei de gravar a alteração que eu fiz na minha célula. Então, nós já aprendemos aqui como inserir e como editar um texto que está dentro de uma célula. Vamos de novo? Célula B5, Paulo, tudo minúsculo. Seleciono a célula, dou um duplo clique dentro dela, o meu cursor vai piscar dentro da célula, apago a letra P, vou clicar aqui entre o P e o A, apagar e adicionar um P maiúsculo. Existe outra forma de editar, você seleciona e pressiona F2. E é a mesma coisa de você clicar 2 vezes dentro. Pressionei Enter, pronto, finalizei a minha edição. E para apagar, como que eu faço? Eu vou ter que editar e apagar tudo que tem dentro da célula? Não. Você vai apenas selecionar e pressionar Delete. Não é o Backspace, essa tecla que tem a setinha, é a tecla Delete mesmo. Seleciona, pressiona Delete, seleciona, pressiona Delete. Eu vou clicar aqui nessa setinha para desfazer o que eu acabei de fazer. Se eu quiser apagar várias células ao mesmo tempo, eu seleciono tudo e pressiono Delete. Ele vai apagar várias células ao mesmo tempo para mim. Então, aqui nós já aprendemos a inserir informação na célula, editar informação na célula e apagar a informação de uma célula. E nós vamos entrar agora em algumas formatações básicas. São as formatações básicas, o mínimo do mínimo que você precisa saber no que se diz respeito à formatação de Excel. Então, eu vou te fazer um desafio. Digita o teu nome completo na célula C3. Se você perceber, a minha coluna ela acaba aqui. E o nome, por ele ser grande, ele ultrapassa os limites da coluna. Ele vai para a célula da frente. Se eu inserir um conteúdo na célula da frente, você vai ver o que acontece. Eu vou digitar aqui novamente teste. Como aqui está preenchido, ele não deixa mostrar o conteúdo que falta aqui do Ferreira. Como esse nome é muito grande, ele vaza para a célula da frente. Mas se eu preencher a célula da frente, você não vai ver ele ultrapassando, porque a célula da frente está preenchida. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que às vezes o conteúdo que vocês forem colocar dentro de uma célula, ele não vai caber dentro de uma célula. Porque o conteúdo é muito grande, é muito texto. E como que a gente resolve isso? Simples. O Excel, já pensando que esse tipo de coisa poderia acontecer, ele te dá a opção de tu aumentar o tamanho da tua coluna, de tu aumentar o tamanho da tua linha. Então, eu tenho aqui uma coluna, se você perceber, todas elas têm a mesma largura, mas se eu clico entre a C e a D, em cima da linha, perceba o que acontece com o ponteiro do meu mouse. Aqui ele é uma seta apontada para baixo,
Aqui ele é uma seta apontada para baixo. Se eu coloco ele em cima da célula, ele vira uma cruz branca, que é o ponteiro de seleção. Ele vai selecionar a célula ou várias. Se eu coloco em cima da coluna, ele vira uma seta apontada para baixo, dizendo o seguinte: se tu clicar, eu vou selecionar toda a tua coluna. A mesma coisa com uma linha. Ele vira uma seta apontada para a direita. Então, se tu clicar, eu vou selecionar toda a tua linha, que é o que ele faz. Se eu pego o ponteiro do meu mouse e coloco ele entre a coluna C e D, ou entre qualquer outra coluna, o que vai acontecer é, ele vira uma seta que ele aponta para a direita e para a esquerda. E ele está te dizendo o seguinte: olha, tu pode aumentar ou tu pode diminuir a largura dessa coluna. Então, eu clico e arrasto. Com o clique segurado, eu clico, seguro e arrasto para o lado. E perceba que agora a minha coluna C, ela é mais larga do que todas as outras colunas. Vou desfazer a formatação que eu fiz. Clico aqui na setinha para voltar. E lembrando que a formatação só vai funcionar se você for no cabeçalho. Isso é, entre o C e o D. Se você vir aqui no meio da coluna, não funciona. Tem que ser aqui em cima. Entre o C e o D, clico e arrasto para o lado. Pronto. Ele ajustou. A mesma coisa com uma linha. Se eu quiser aumentar a altura da minha linha, eu clico e arrasto para baixo. E eu torno a altura da minha linha maior. Vou voltar à formatação, clicar aqui em desfazer. E aqui eu tenho a minha coluna. Vou voltar novamente ao estado que estava. Além desta opção de eu clicar e arrastar, eu posso clicar 2 vezes de forma rápida. Perceba. Cliquei. Quando eu dou esse duplo clique, o Excel entende. Ele quer que eu deixe essa coluna da largura do texto. Então, ele mesmo já ajusta para você. Então, vamos de novo. Vou desfazer. Venho aqui e clico 2 vezes. Pronto. A minha coluna se ajustou ao tamanho da minha célula. Aqui nós já aprendemos editar e excluir um texto numa célula. Acabamos de aprender como formatar a largura da coluna e da linha para o nome que a gente colocou. No caso, você colocou seu nome completo, ficou muito grande, não coube. Mas se você fizer esse processo de ajuste da coluna, vai dar certo. O Excel vai aumentar a largura da sua coluna e você vai conseguir deixar o seu nome dentro de uma única célula. E agora, algumas formatações básicas. Como nós já temos no Word, negrito, itálico e sublinhado. Lembra no Word, quando eu quero editar algum texto, eu seleciono o texto e clico em negrito, em itálico, em sublinhado para poder fazer a função. No Excel, não. Eu não preciso clicar aqui e selecionar o meu texto. Não preciso. Quando eu estou com a célula selecionada, desta forma que eu cliquei em cima dela, na célula C3, automaticamente o Excel já entende que eu estou selecionando todo o texto dela. Então, com ela selecionada, eu posso clicar em negrito. Perceba que o meu texto ele assumiu a forma de negrito, ele ganhou essa formatação. Mesmo eu não estando com o texto selecionado, eu estou com a célula selecionada. Tenho a opção de itálico, tenho a opção de sublinhado. E aqui nós temos 2 opções bem distintas. Nós temos aqui a lata de tinta e nós temos a cor da fonte. Perceba a diferença. Na cor da fonte, o que muda a cor é o texto. Na lata de tinta, que é o preenchimento, o que muda a cor é a célula. Então, vamos ver a diferença. Selecionei. Vou clicar aqui na cor da fonte. Perceba que o que ficou vermelho foi o nome Paulo Ferreira. E aí você vai acompanhando aqui o que eu estou fazendo. Tenta fazer no seu também. Selecionei novamente. Agora eu vou clicar na lata de tinta amarela. A cor está amarela. Quando eu clico, perceba que o que ficou amarelo foi minha célula, não foi o meu texto. Quando eu seleciono o A, a cor da fonte, e eu clico nessa opção, se eu clicar na setinha tem mais cores, então eu posso mudar aqui para um verde, por exemplo. E interessante, se você alterou a sua cor e não mudou, perceba se você realmente está aqui com a célula selecionada. Selecionei, venho aqui, seleciono um verde e a cor do meu preenchimento eu vou escolher um vermelho. Entenderam agora? O preenchimento muda a cor da célula e a cor da fonte muda a fonte. Preenchimento, cor da célula. O A, que é a da fonte, muda só a cor da fonte.
Nós temos aqui também opções de fonte. Nós podemos escolher uma fonte, que é o formato do nosso texto. Eu mudei aqui a fonte. E aqui eu posso escolher o tamanho dele. Eu posso clicar nesse A para ele aumentar. E perceba que à medida que o meu texto vai aumentando, a minha linha vai aumentando a altura automaticamente. Ela acompanha o tamanho. Quando eu clico no A maior, que é aumentar o tamanho, ele aumenta. No A menor, ele diminui. Eu posso também selecionar aqui via número. Aqui eu posso selecionar o tamanho da minha fonte. Perceba agora que o meu texto não cabe mais dentro da coluna. O que eu vou fazer? Venho entre AC e AD, clico 2 vezes. Pronto. A coluna se adequou ao conteúdo da minha célula. Eu vou aumentar a altura da minha linha. Perceba como estamos agora. Eu tenho aqui o meu texto na parte de baixo. E vou aumentar também a largura da minha coluna. Tem espaço sobrando para a direita e para cima. E o nosso texto está aqui no canto. Deste lado, aqui em alinhamento, eu tenho um alinhamento aqui que é na horizontal e eu tenho um alinhamento que é na vertical. O de baixo é na horizontal, o de cima na vertical. Pois bem, quando eu clico aqui em centralizar, o meu texto que estava alinhado aqui à esquerda, agora está alinhado ao centro. Se eu clico à direita, ele vai alinhar à direita. Então, vou deixar centralizado. Aqui vocês podem brincar. Você pode sair clicando para você ver o que cada uma dessas opções faz. Perceba que aqui, o lado que está alinhado dos tracinhos é o lado esquerdo. Significa que o texto vai estar alinhado à esquerda. Aqui, os tracinhos estão alinhados à direita, então vai ser alinhado à direita. E aqui, os tracinhos estão centralizados. Eles simulam o formato como vai ficar seu texto. Aqui nós temos esquerda, centro, direita. E na parte de cima nós temos os alinhamentos na vertical, que são alinhados embaixo, isso é, o meu texto está alinhado aqui na parte de baixo da célula. Se eu clico nesta opção do meio, ele vai alinhar no meio da célula. Se eu clico nesta opção, ele vai alinhar na parte de cima. Então, eu tenho essas 6 opções de alinhamento. Eu tenho alinhamentos na vertical e alinhamentos na horizontal. E aqui você pode clicar, você pode literalmente brincar com essas opções, a fim de que você consiga entender e memorizar como elas funcionam. Você iniciou essa aula sem saber absolutamente nada de Excel. E nós estamos finalizando ela com você sabendo como funcionam os menus, como inserir, editar e excluir conteúdo nas células do Excel. Você sabe o que é uma célula agora, sabe como identificar uma célula pelo nome C3, C4, D20, D30, P14. Você consegue identificar. Hoje, se alguém chegar para você e falar, por exemplo, olha, o que tem na célula M4? Você sabe como encontrar o conteúdo que está nessa célula. Você também aprendeu como funcionam as formatações básicas de negrito, itálico, sublinhado, como aumentar e diminuir o tamanho de uma fonte, como mudar a cor da fonte, como mudar a cor da sua célula e como alinhar o seu texto na célula, além de como conseguir ajustar o seu conteúdo tanto na linha quanto na coluna. Tudo isso você aprendeu nessa primeira aula de Excel. Entendeu agora como o Excel não é um bicho de 7 cabeças? E se você chegou até aqui, parabéns, porque você concluiu a sua aula e você sabe mais de Excel agora do que há 30 minutos atrás. Então, meus parabéns e eu te aguardo na próxima aula.